Olá, muito bom dia. Estamos começando o programa Vale News de hoje, terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Desejar a todos uma ótima quinta-feira e vamos às manchetes que transformaremos em notícias agora. Polícia prende suspeito e apreende arma de fogo em Boa Ventura. Colisão entre motos mata a esposa de vereador no Vale do Piancó. Ajudante de pedreiro morre após cair de andaime de obra na Paraíba. Prefeito da capital, Cícero Lucena, nega boatos de que não apoiaria Lula e diz que seguirá a decisão do grupo em 2026. Saiba tudo sobre tabus da saúde feminina com a doutora Viviane Dias. E também a entrevista de Adriano Galdino se lançando pré-candidato ao governo da Paraíba na TV Diário. Essas e outras agora. Olá, muito bom dia a todos, você que nos acompanha pela TV Diário do Vale, no YouTube da TV Diário do Sertão, da qual nós somos afiliados, e também na TV Diário do Sertão, na Netline Play, canal 3, você que nos escuta pelas rádios Pedra Branca FM e Rádio Alternativa de Serra Grande. Desejo a todos um ótimo dia. Bom, quem esteve em Cajazeiras no último sábado foi o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Na ocasião, ele prestou entrevista aos companheiros da TV Diário do Sertão e falou sobre diversos assuntos, dentre eles a sua pré-candidatura ao governo do estado. Vamos acompanhar. FM, Santana FM, na cidade de Santana dos Garrotes, na cidade de Nova Olinda, pela rádio Gravatá FM. Ao longo da entrevista de hoje, você ficará sabendo das demais emissoras que retransmitem o nosso programa Olho Vivo em todo o estado, especialmente no Sertão Paraibano. Nossa entrevista, a partir de agora, inclusive também retransmitida pela TV Assembleia, é com o presidente do Legislativo Estadual, o deputado Adriano Galdino, que é o nosso entrevistado de hoje. Por sinal, já dizia em off aqui, é a maior e melhor entrevista hoje de política em todo o estado é com Adriano Galdino. Já tinha dito isso quando o senhor foi entrevistado em Princesa Isabel, estou dizendo isso agora de novo, porque continua pautando todo o estado a entrevista com Adriano Galdino, que é o nosso convidado do programa Olho Vivo. Bem-vindo aqui ao nosso programa, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV e Rede Diário. É um prazer enorme estar dialogando com você, Zé Neto, e com todos os seus ouvintes. Agradecer toda a cadeia de rádio que está conosco, os sites também. E agradecer aos companheiros que estão aqui me acompanhando aqui nos estúdios, né? Os vereadores Alisson do Violão, o vereador Marcos Barro, a nossa liderança Boca, o Negão Produções, que veio com mais limão, foi, Negão? O Negão é outro? Aí tá certo. Também o jornalista Salles, o pessoal da Assembleia aqui conosco também. Agradecer a todos e a todas e a vocês que fazem esse maravilhoso programa, o Peterson, a Poliana, enfim, para mim é um prazer, uma alegria grande estar me comunicando com vocês e com todos os seus ouvintes. Fazendo justamente essa visita ao Sertão Paraibano, o senhor tem participado ativamente das plenárias do Orçamento Democrático Estadual, com a avaliação que o senhor tem feito, inclusive, dessa sua visita aqui ao interior do estado. Quais têm sido justamente as principais reivindicações que Adriano Galdino tem recebido do povo sertanejo? Pois é, desde sempre eu participo dos orçamentos democráticos, desde a época do governador Ricardo, porque eu enxergo no orçamento democrático uma oportunidade que o povo tem para dialogar com o governo de forma muito franca, aberta, clara. O povo elogia, cobra, critica, sugere e o governo para, né? Desde a época de Ricardo, agora com João, o governador João veio ao Sertão novamente e, como sempre, cumprindo o mesmo roteiro, trazendo obras, benefício, planejando futuras obras, inaugurando obras, enfim. E esse é um roteiro do orçamento democrático. Eu considero esse roteiro muito importante para o desenvolvimento da Paraíba, para o sertão paraibano também e para as demais regiões. Por isso que eu sempre faço questão de estar presente
de conviver através do orçamento democrático com o povo paraibano, aprendendo com o povo, ouvindo as reclamações, os pleitos, os agradecimentos e entendendo cada região do estado para que possamos cada vez mais melhor representar o povo paraibano. O senhor falou agora, logo no início, né, que o Jarglebson está com sacola de limão e eu lhe pergunto, Adriano é expert em receber limão e transformar em limonada? Não, porque ele da outra vez ele me entregou, né, no OD de Cajazeiro, ele parou lá o OD e eu parei, estava no discurso lá, ele chegou com limão mostrando a minha assim, eu parei minha fala e fui receber o limão dele, né? Mas é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande pelo jeito, pela pessoa humana que ele é, né? Mas na sua trajetória pessoal e política, o senhor é expert em receber limão e transformar em limonada? A gente aprende, não é só a questão da trajetória política. Eu acho que quando a gente nasce com certas dificuldades, a gente nasce numa cidade pequena, nasce com sonhos, nasce com vontade de ocupar espaço, a gente é obrigado a conviver e com essas situações de sobrevivência, de resiliência, enfim, e enfrentar desafios. Então a gente aprende sim a transformar limões em limonada com muita propriedade. Deputado Adriano Galdino, o senhor é parlamentar, mas também já ocupou cargos na cidade de Pocinho, de Pocinhos aqui na Paraíba, tem uma larga trajetória. E eu lhe pergunto, nessa trajetória toda, o que foi que aconteceu na trajetória política que lhe marca até hoje? Algum acontecimento que marca a sua vida? Eu sempre fui aquele sujeito atrevido, né? Eu lembro muito bem que quando eu entrei na política, primeiro como vereador, na época eu era funcionário do Banco Brasil na cidade de Boqueirão. E eu, por ser fiscal do crédito rural lá em Boqueirão, eu tinha uma convivência muito boa com a Grande Boqueirão. Naquela época era o Grande Boqueirão, era Boqueirão e mais 5 municípios da Paraíba que formava Grande Boqueirão. Hoje esses municípios já são independentes. Então eu tinha uma convivência muito boa com aquele povo e era muito mais fácil para mim me eleger vereador lá em Boqueirão do que na minha terra. Porque eu cheguei na época da universidade, fui para morar em Campina Grande, enfim. E depois da universidade fui para o Banco do Brasil, porque concluí o curso de engenharia e não consegui emprego como engenheiro. Apesar de ter um currículo bacana. Interessante essa história, viu, Mar? Eu tinha um curso, aliás, um currículo muito bom como engenheiro. E naquela época, a Politécnica de Campina Grande, as empresas do Brasil vinham buscar os engenheiros formados em Campina Grande. Hoje é a Universidade Federal de Campina Grande. Naquele tempo era Politécnica. Então, era normal, era costume, as grandes empresas na área de energia, na área de construção civil, vim buscar os engenheiros em Campina Grande. A gente não terminava nem o curso e já eram contratados, já vinha proposta. Tinha colega meu com 5, 6 propostas. E eu com um currículo, entre os 5 primeiros, 6 primeiros, estava ali um currículo bom, não chegou nenhuma proposta para mim. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, por que não vem para mim? Eu me lembro que tinha um cidadão que era sobrinho de Chacrinha, que não era tão preocupado em aprender, já tinha recebido vários convites. Resultado, surgiu o Banco do Brasil como uma oportunidade. Naquela época foi um concurso muito difícil, 1.500.000 e pouco mil inscritos. E o Banco do Brasil na época era o melhor emprego desse país, que era quem melhor pagava em termos salarial. Eu resolvi ir para o Banco do Brasil. E minha vontade de passar foi tão grande que eu comprei uma apostila ali, a Orlando da Praça do Pombo, ali em Campina Grande, e eu simplesmente decorei toda a apostila. Eu tinha uma memória fotográfica, eu brincava com meus irmãos, diga uma página aí, 24, 25, aí eu dizia o que tinha na página. Eu decorei toda a apostila. E não deu outra, não passei numa colocação melhor, porque a apostila que Orlando vendia na época era de péssima qualidade. Orlando, vez quando eu passo lá e digo isso a ele, né? Então passei entre 1.500.000 e pouco mil inscritos, passei de 100º para 42º. E passou também um irmão meu, o Luciano, que por sinal ele se aposentou como gerente. E ele passou também e ficou até o final, se aposentou como gerente. Eu tive uma alegria muito grande quando entrei no banco, e tive uma outra também quando eu pude sair do banco, porque eu fazia todo dia as mesmas coisas e isso não me contemplava, não me alegrava, não me satisfazia enquanto cidadão.
Mas aí, voltando ao assunto, porque eu não fui convidado para trabalhar nas grandes empresas de construção civil do país. Na época era Mendes Júnior, era Comac Correia, a Odebrecht não era tão grande na época, mas também ia lá buscar engenheiros. Resultado, eu gostava muito de participar somente como ouvinte das reuniões dos professores, das assembleias de professores na universidade, na antiga Politécnica. Então, naquele período, foi no período da ditadura, né? E eu ficava lá como ouvinte, aprendendo com os professores. Toda a assembleia de professor, eu participava lá como presenciando. Nunca falei nenhuma delas, nunca usei o microfone, mas eu estava lá até para aprender com ele. Tem uns caras que faziam uns discursos bacanas, falando em liberdade, resistência à ditadura, enfim, falando em democracia. Eu achava aquele discurso muito bacana e participava de todos eles. Muita ousadia, né? Só que como tinha na época, além de ter alunos infiltrados que não eram alunos regulares, eram PF que estudavam lá, e também tinha professores também que tinham essa dupla função. Além de ensinar, eles também passavam as informações para o serviço de inteligência do governo federal da época. Então, o meu nome aparecia naquelas fotos lá nas assembleias dos professores, e por conta disso eu fui queimado. As pessoas não vieram buscar o meu currículo, porque eu estava presente naquelas assembleias de professores, né? Então eu entrei num cadastro aí de pessoas que não deveriam ser contratadas por empresa que tivesse influência no governo federal. Isso eu vim saber depois. Por isso que eu entrei no Banco do Brasil, né? Então, fui para a política. Em algum momento, Adriano Galdino já chegou a ser até taxado pela ditadura como alguém subversivo ao regime. Eu não sei se foi assim. Eu sei que por conta dessas participação minha nessas assembleias dos professores, eu não fui contemplado, as empresas não vieram buscar para que eu pudesse trabalhar como engenheiro. Então, não sei qual foi, eu nunca peguei esse meu cadastro lá, mas até, vez por outra, eu até penso em ver como é que está. Diz que está aberto agora, né, esse cadastro, para ver como é que está lá o conceito que eu tinha na época da ditadura, né? Mas eu apenas era um ouvinte. Eu ficava lá só assistindo, aprendendo com os professores, a verdade é essa, aprendendo, né? Então, depois eu entrei na política na minha terra, foi um momento muito bacana, fui vereador, e eu tive o atrevimento de dizer, na posse de vereador, daqui a 4 anos estarei aqui tomando posse, mas não como vereador, mas como prefeito. E isso causou o que a gente chama lá um sentimento de pessoal mangando, rindo, duvidando. Não levaram a sério? Não, porque tem dois grupos políticos lá na época que há mais de 40 anos se revezavam no poder. Um perdia, o outro ganhava. Então eu não tenho uma herança política. Meus pais não eram políticos, meus avós não eram políticos. Eu queria ser prefeito e fui para a guerra. Fui para a guerra e uma candidatura que começou pequena, ridicularizada, sem ninguém acreditar, ela foi crescendo e eu consegui vencer as eleições. Zé Neto, eu sou de uma geração que conselhos de pai e mãe sempre foram sagrados, foram verdades absolutas. E minha mãe é uma cidadã aqui que só tem o terceiro primário, mas ela era uma educadora nata, uma pessoa que sempre olhou a educação com um olhar muito especial. Então, ela é uma pequena empreendedora, né? Ela sempre foi guerreira, batalhadora, ela vendia Avon de porta em Pocinhos, ela tinha uma pequena cantina no Colégio Municipal Padre Galvão, e tudo que ela ganhava, ela investia na educação dos 8 filhos, né? Meu pai, por outro lado, se preocupava mais com a feira grosseira de casa, né? Meu pai era caminhoneiro, pipeiro, uma época foi borracheiro, então ele se preocupava mais com a feira grosseira para dentro de casa. E minha mãe se preocupava mais com as despesas referentes à educação. E ela dizia sempre, todo dia, aos 8 filhos, né, somos 8, ela dizia todo dia, meus filhos estudem, porque se vocês não estudarem, vocês vão sofrer mais do que a gente. Meus filhos, a arma que o pobre tem para vencer na vida é a educação. Essa é a arma que o pobre tem para vencer na vida. Que vocês se apeguem a ela para vocês vencerem as dificuldades da vida. E ela foi mais além.
ela dizia também que a gente poderia transformar os nossos sonhos em realidade. Qualquer um de vocês pode ser o que quiserem ser na vida. Basta para isso obedecer 3 premissas. Ela dizia isso, Marcos, todo dia, o dia todo. Repetia isso todo dia, o dia todo. E aquilo foi entrando na minha cabeça de uma forma muito forte. E ela dizia que a gente podia ser qualquer coisa que quisesse ser na vida se obedecesse 3 premissas. A primeira é fé em Deus, né? Eu sempre ando com esses textos aqui, eu sou muito católico, é herança da minha mãe também. A segunda é determinação. E a terceira é o saber. Ela dizia que fé em Deus, determinação e o saber, qualquer um de nós poderia ser o que quisesse ser. E foi acreditando nisso, porque eu sou de uma geração que fala de pai e mãe, são sagrados, são verdade absoluta, foi acreditando nisso que eu acreditei que podia ser prefeito da minha terra, contrariando a lógica, contrariando os grupos políticos que até então dominavam a minha cidade. Eu lembro muito bem que tem um bairro lá chamado Nova Brasília, naquela época tinha umas 350 casas, hoje tem um pouco mais, e eu sei decorar, que acolá minha memória ainda funciona bem, viu, Marco? Eu tinha Dona Lita, que era a esposa de seu João de Abílio, que seu João era adversário, mas Dona Lita voltava comigo. Eu tinha Ivanildo, que era o irmão dela. Eu tinha Maria Golinha, que era uma cidadã solteira. Eu tinha um cidadão que já é falecido, mas é de mãe, né, que Loló. Eu tinha Sebastião e Dona Inês. E tinha Dona Josefa, que é a mãe de Novinho. Só das 350 casas desse bairro, eu só tinha estas. Então comecei a campanha dialogando, conversando. Eu saía do Banco do Brasil, depois eu transferi do Banco do Brasil, de Pocinhos. Eu saía do banco de 2 horas, 3 horas e ficava na cidade conversando até 10, 11 horas da noite, todos os dias, o dia todo. E essa campanha minha foi crescendo e nós conseguimos vencer a eleição em Pocinhos. Depois eu fui eleito mais 2 vezes, elegi mais 2 sucessores. Atualmente a prefeita de Pocinhos é minha esposa, tem uma popularidade de 82%, aferida na última pesquisa que a gente fez lá na cidade de Pocinhos, né? E foi reeleita agora também com 80 e poucos por cento dos votos. Enfim, a gente tem feito um grande trabalho na nossa terra e importante é que nós conseguimos vencer as eleições municipais. Depois, incentivado pelo meu irmão Murilo, que é o deputado federal, e Murilo disse, vamos para estadual. Eu disse, Murilo, é muito difícil, a gente aqui, poucos votos, sem dinheiro e tal. E ele disse, não, vamos, tem condições sim, tá, vamos acreditar. E, enfim, eu fui para a luta. Quando eu tomei essa decisão, fui comunicar a Cássio, né? Cássio, naquela época, parece que Cássio não era governador, tinha sido cassado, parece. Eu não estou lembrado da época, contextualizar a história naquele momento. Mas ele atendia ali numa casa, ali perto do TRT, em João Pessoa. E eu tenho um costume, eu nunca marco audiência com os governadores. Nunca marquei, nem quando era deputado, nem quando era prefeito. Vou para lá se atender. Atende, se não, vem outro dia, mas sempre atendem. Aí eu fui para lá e a sala estava cheia. Laércio era o secretário de Cássio. Ele disse, Adriano, tu tá vendo como é que a sala está cheia aqui, vamos marcar outro dia para tu vir, para tu não demorar muito? Ele disse, não, eu vou lá dentro, pergunto se ele me atende, que eu vou apenas comunicar, fazer uma comunicação a ele, não disse o que era, mas uma coisa rápida. Ele disse, tudo bem. Ele foi lá dentro, Cássio disse que espere. Então eu fiquei lá aguardando, foi entrando um, foi entrando outro, e eu fiquei lá esperando a minha vez. Eu não tinha marcado, então natural que eu ficasse a posterior. Então, daqui a pouco ele começou a insistir, mas diga o que é que você quer fazer aqui, o que é que você veio, para ir adiantando e tal. Aí eu caí na besteira de dizer, rapaz, eu vou comunicar a Cássio que eu vou ser candidato a deputado estadual. Ele disse, homem, faça uma besteira dessa não. Você vai só arrumar a conta, você não ganha, Pocinhos é pouco voto, vocês não têm dinheiro. Ele conhecia o nosso Liseu, porque Murilo, o deputado federal, Murilo, que é meu irmão, era casado com a sobrinha dele.
doutora Gardênia, que é promotora de justiça hoje. Então, ele conhecia o nosso Liceu na intimidade, né? Que a sobrinha casada com o Murilo sabia do nosso Liceu na intimidade. Aí ele disse, rapaz, se vocês vão arrumar conta, vocês não ganham, tal. Eu não tinha o que dizer. Aí ele disse, rapaz, eu disse apenas, lá é difícil ser secretário do homem aqui, que é só um. Lá é 36, eu vou para a luta. Quando eu entrei para falar com o Cássio, aí Cássio já foi me recebendo na porta, ele me abraçar e disse, quer dizer que é mais difícil ser meu secretário do que ser deputado? Aí deu aquela risada, disse, rapaz, já vinha te fuxicar aqui, foi. Aí, pois é, eu comuniquei a Cássio, né, que ia ser deputado, e interessante é que sempre foi assim. Quando eu fui vereador, as pessoas achavam que eu não podia, talvez não ganhasse, porque morava fora de Pocinhos, enfim. Quando eu fui prefeito, ninguém acreditava na minha eleição. Deputada, pior ainda, que ninguém acreditava que eu pudesse ser deputado numa cidade pequena com poucos votos, mas é como minha mãe sempre me ensinou, a gente tem que ter fé em Deus, determinação e o saber. Um pouco da história, né, do pré-candidato Adriano Galdino. Na sequência, a gente vai chamar o intervalo e vamos colocar a entrevista de Cícero Lucena, outro pré-candidato ao governo. A gente volta já. Quando o assunto é saúde e preço baixo, escolha a Mais Farma. Na Mais Farma, você encontra uma ampla linha de ortopédicos e produtos hospitalares. E para quem gosta de manter o corpo e a beleza em dia, temos linhas completas de suplementos e produtos estéticos. Aqui você vai encontrar também toda a linha de higiene e alimentação para o seu bebê. Venha para Mais Farma. Aqui você encontra os melhores preços e os melhores descontos da região. A Mais Farma fica na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade de Itaporanga. Aberto todos os dias, das 6 às 22 horas. E para o seu conforto e comodidade, diz que entrega no 99612-8282. Venha para a Mais Farma você também. Só ela que tem a melhor condição. Eletromóveis! Qualidade que não tem comparação. Móveis e eletros ela tem. Melhor preço pra você também. Compra bebê, compra neném. Na Eletromóveis tem. A facilidade que nenhuma outra tem. Compra bebê, compra neném, pra Eletromóveis vem. Na Eletromóveis tem tudo que você precisa. Compra bebê, compra neném, pra Eletromóveis só vem. Já conhecem a nova loja da Shinerai? As motos elétricas e a combustão mais baratas do Brasil, agora em Itaporanga. Agora você pode realizar o sonho de ter sua moto 0 km. Chegou a Shinerai Motos em Itaporanga, elétrica ou a combustão. Escolha tecnologia, conforto e economia. Financiada ou dividida em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Ou, se preferir, temos condições especiais para pagamentos à vista. Eu aproveitei a visita e fiz o test drive na Jet 125, que tem painel digital, um design inovador e faz até 50 km com 1 litro de gasolina. Nas motos elétricas eu fiz o teste na Scooter PT3, que tem autonomia para 50 km com uma bateria. E a SE3, na cor branca, que tem autonomia de até 60 km com uma carga. Ela também tem lâmpadas em LED, painel digital e capacidade para 2 pessoas. Se é moto nova que você quer, nós temos a pronta entrega.
Supermercado Araújo, preço baixo de verdade. O que é bom pode ficar melhor ainda, não é mesmo? Vem aí a segunda edição do Festival de Prêmios Araújo Vale. São mais de 30 mil reais em prêmios. Isso mesmo que você ouviu. A rede Super Araújo oferece a você, cliente, sorteios mensais de uma Airfry, um ventilador e um vale compras no valor de R$400 de julho a novembro de 2025. Nas compras acima de R$100, você já garante o seu cupom. E para dobrar as chances de ganhar, basta incluir em suas compras 5 das nossas marcas parceiras: Isis, Santa Clara, Nossa Fruta, Com Todo, Anduizer, Zaeli, Limpano, Aus, Seda e Vita Massa. E não para por aí. Durante esses meses, os cupons serão acumulados para um super sorteio na véspera de Natal. Serão 6 prêmios sorteados em cada cidade: um iPhone 14, um ar-condicionado, uma geladeira duplex, uma TV de 32 polegadas, uma Airfry e um micro-ondas. Rede Super Araújo em Conceição e Itaporanga. Não perca tempo e vá agora mesmo na loja mais próxima para garantir seus cupons. Supermercado Araújo, preço baixo de verdade. Muito bem, já estamos de volta. Programa Vale News, TV Diário do Vale, Diário do Sertão e também a Netline Pay. Vamos direto ao professor Valdeci Filho, direto ao ponto, e vai falar sobre essa questão da taxação. Surpreendidos, né? O mundo inteiro, não só o Brasil, surpreendido com mais uma taxação do presidente dos Estados Unidos, esse louco. Eu digo que ele é louco porque todas as atitudes só levam a pensar isso, esse desiderato, essas atitudes impensadas, essa coisa desvairada do poder pelo poder e da loucura pela loucura. Eu posso dizer, afirmar de forma taxativa que esse homem, ele não tem condições de ser presidente dos Estados Unidos. Ele não tem condições psicológicas, de conhecimento, ele não tem condições jurídicas, ele não tem condições mentais para ser presidente dos Estados Unidos, Priscila Santos e meu amigo Peterson. E digo por quê? 23 cartas que ele está mandando aí para alguns países nessa bravata de colar-colou. Eu digo que é bravata de colar-colou porque quando não cola ele volta atrás, inclusive suspende, ele mesmo suspende, adia, dá prazo, enfim, fica com essa bravata, com essa loucura, e agora acrescentada razões políticas e comerciais suas particulares, não só dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos só tem ganho com essa questão da balança comercial entre quem exporta e quem importa. Ou seja, os Estados Unidos só ganhou praticamente até agora, o Brasil ganha, o Brasil perde com essa bravata, perde, que eu digo aqui, não vai se criar. Mas vamos lá, essas 23 cartas ameaçando de 25% a 40%, e agora o país se dá por várias vertentes, das quais aquela ciumeira com os BRICS, que ele já disse que ia taxar os BRICS. A questão do Alexandre de Moraes, porque está de olho na empresa dele, do Trump, que não obedece às regras, à nossa legislação. E aí agora se arvorando amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, com aquele menino lá do Bolsonaro que fica, né, com essa história de dizer que é amigo do Bolsonaro, né, com essa questão sabe, esse espírito de vira-lata, que isso é verdade, esse espírito de vira-lata, e está pedindo, vamos proteger meu pai. O atual presidente tirou 560 dias de cadeia e não ficou com esse chororô.
e agora fica chororô. E aí, falando de um modo geral, né? Acho que foi um tiro no pé, porque a Faria Lima e o Agro estão com o atual presidente Lula. Isso foi um tiro no pé por conta das intenções do presidente Bolsonaro e sua gangue. Né? Foi um tiro no pé, tá aí o país todo. Porque essa história de ser patriota com o país dos outros, isso aí para mim não cola. Isso aí para mim não cola. E tá todo mundo aí, o mundo inteiro vendo essa palhaçada. Mas vamos lá, tem benefício, tem prejuízo sim. Vai ter prejuízo se esse louco se mantiver. Porque temos uma política aí de comércio dolarizada praticamente, por conta dos combustíveis, vai ter aumento de combustível, dólar vai aumentar, pode ter desemprego, sim, o agro vai perder, a Faria Lima lá com seus investimentos vai perder. Mas vamos lá, tem alguma coisa boa nisso? Tem. Lá eles também vão sofrer, os empresários vão bater na porta. E aqui nós vamos se readequar. Digo isso para que nós brasileiros procuremos outros mercados, como é o caso, o café subiu, Valdeci, subiu porque teve algumas crises, mas nós fomos buscar também lá fora esses investimentos com a exportação do café para o Vietnã e para a China. Mas e onde é que tem coisa boa nisso? Nessa, como se dizem, que querem nos taxar de República de Banana. Eu trago aqui a fala do Paul Krugman, Prêmio Nobel em Economia, que disse que, inclusive, não vai conseguir ainda que persista nessa loucura. Por quê? O Brasil é um país grande, uma economia forte. E ainda diz o Paul Krugman que se os Estados Unidos fosse um país democrático, já iria pautar o impeachment do então presidente Donald Trump, porque ele se utiliza, e está lá textualmente na sua carta, ele se utiliza de questões políticas para taxar o Brasil, quando ele diz que o STF, e aí ele quer ter total ingerência na justiça, o STF deve deixar de processar e o Congresso tem que anistiar o presidente que sequer ainda foi julgado. Que existe anistia de quem ainda não foi julgado. Então, vamos lá, trocando em miúdos, essa bravata do presidente Donald Trump é mais uma daquelas que não se cria. Não se cria. E essa historinha de achar que nós somos republiqueta ou república de bananas, isso está na cabeça de alguns radicais extremistas que está aplaudindo que o Brasil sofra sanção. Eu não, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, essa bravata não vai se criar, não se cria, os países vão se unir contra esse presidentezinho louco, maluco, e aí a história, sim, para inglês ver. A gente vai assistir o final disso. Está brigando até com o Canadá, seu vizinho. Aguarde, Trump, porque eu sei o que é que vai acabar nisso. Sabe como é que vai acabar nisso? Você não tira o mandato. Você não tira o mandato, porque lugar de louco a gente já sabe onde é. É na rua, seja no voto ou é na rua, seja com impeachment e na cadeia, que é o que você está merecendo. Tenho dito, Valdeci Filho, hoje, brasileiro, com raiva desse tipo de gente que quer mandar no nosso país e com raiva desse bocado que está aceitando de joelhos dobrados contra o nosso país, brasileiro contra o nosso país. E tenho dito que não vai se criar. Estou com raiva hoje, Peterson Santos. Estou com raiva hoje, Priscila. Sou brasileiro, não desisto e aqui não é lugar para gringo mandar, não. Quem manda no nosso país somos nós. Valdeci Filho, direto, mais direto ainda, direto ao ponto. Aí, Valdeci, hoje tá com a molesta, viu? Com raiva aí do topetudo Donald Trump, que tava na final, lá ao lado do Chelsea, recebendo o troféu. Ah, rapaz, sei não. Bom, vamos agora ao comentário de Gutenberg Cardoso. Cícero Lucena manda duros recados para o PP e para o governador. Não foi ao evento hoje do governador e deve deixar o Partido Progressista. E vamos com as novidades da política dessa segunda-feira. Teve uma corrida em Campina Grande que juntou Cícero e Johnny Bezerra.
E aí dizem que já é o prenúncio da chapa. Cícero quer Jone como seu vice. Cícero deve mudar de partido e Jone talvez precise fazer a mesma coisa. O deputado federal Wellington Roberto, falando para Chico Soares, falou pela primeira vez que deixa o PL. Já está cheio de PL. Depois de 30 anos nesse partido. Veja o vídeo. 30 anos de convivência com esse partido, um partido que eu amo, que aprendi a amar muito cedo, tem uma consideração muito grande ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a Valdemar Costa Neto, mas eu acho que eu já servi por 30 anos ao PL e devo sair. O deputado Tovar Correia Lima anunciou que está deixando o PSDB. E foi mais além, ele disse que outros integrantes do partido vão também fazer o mesmo. Ele afirmou que não quer mais segurar vela em velório do partido. Veja o vídeo. Votação, então o PSDB está precisando se reencontrar. Se não se reencontrar, naturalmente ele vai se acabar, ele já está se acabando. Talvez até não consiga a cláusula de barreira ao número mínimo de deputados federais para fazer o número necessário de continuar existindo. Portanto, diante de tudo isso, deveremos, eu e os outros deputados do PSDB aqui da Paraíba, migrar para uma outra legenda. Veja um gesto dos vereadores da Câmara Municipal de Bahia que deveria ser seguido por outras câmaras. Eles doaram parte dos seus salários para o Hospital Napoleão Laureano. A assinatura final ocorreu quinta-feira passada com o presidente Adriano Martins presidindo o evento. Bom gesto. E vamos com a minha agenda de hoje. O que está aqui anotado? Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, vai comandar a federação União Brasil e PP. Vai comandar por 4 anos. O fato agora vai ser comunicado ao TSE. Ciro Nogueira concordou. Isso muda alguma coisa na Paraíba? Acho que não. O Wellington Roberto manteve 2 almoços e conversas com Cícero Lucena nos últimos dias. É provável que para onde Cícero for, o Wellington vá também, partidariamente. João Azevedo deu uma resposta muito seca e dura hoje, quando foi perguntado sobre a fala de Cícero, as cobranças de Cícero. Ele disse: eu não quero falar de política. Secamente. O senador Efraim Filho confirmou apoio ao projeto de lei que garante direito de herança na permissão para explorar serviço de táxi. É que alguns taxistas, depois que morriam, o ponto de táxi não ficavam para seus familiares. Por essa nova lei, isso agora vai ocorrer. Efraim tem sido um batalhador em defesa dessa categoria. A fala de Cícero Lucena lá na TV Diário de Petson continua repercutindo. É que lá ele mandou vários recados que todos nem esperavam. Mas eu selecionei esse trechinho aí que ele fala do peso de João Pessoa. Veja o vídeo. Mas é muito fácil. Pega esse povo do governo e teste, tire João Pessoa da chapa. Cada eleição é uma conjuntura. Como é que você não tem, vamos dizer assim, representatividade, eu não digo nem força, mas representatividade, se você é reeleito na capital? Se você tem hoje 70% de aprovação dos eleitorados, do eleitor, do morador de João Pessoa. Então, eu acho que não deviam pagar para ver. O DIAP escolheu as 100 cabeças mais influentes do Congresso Nacional. E a Paraíba saiu muito bem na fita. Nós temos lá os deputados federais, incluídos Aguinaldo Ribeiro, Gervásio Maia, Wellington Roberto e Hugo Mota. E os 3 senadores, todos os 3 senadores, Daniela, Efraim e Veneziano. Ou seja, a bancada da Paraíba é muito influente no Congresso Nacional, diz o DIAP. Em pleno domingo, o deputado federal Hugo Mota e seu pai, Nabor Vanderlei, fizeram política e receberam apoios para a disputa ao Senado de Nabor. O prefeito de Alagoinha, Alírio Filho, o prefeito de Dona Inês, Antônio Justino, e de Gurien, Tarcísio Paiva, além do de Remígio também, Cláudio Regis. Todos esses prefeitos declinaram o apoio a Nabor Vanderlei para o Senado. A foto em destaque de hoje foi lá num cantozinho da TV Diário. Cícero Lucena e Adriano Galdino num cochicho. O que será que eles falavam? O vídeo em destaque de hoje é bastante interessante.
O deputado Chió, que foi participar do Arraiá da Alegria na cidade de Remígio, vestiu-se de mulher, vestiu-se de dama e dançou como mulher. O Chió tem até um rebolado bom. Leva jeito. Veja o vídeo. A pergunta que não quer calar. Se Cícero Lucena cismar de ser candidato, Léo Bezerra e seu pai, Evásio Bezerra, vão ficar com João Azevedo e o PSB ou vão ficar com Cícero Lucena e seu futuro partido? E vamos com a última. Cícero Lucena mandou duros recados para o PP e para o governador, que é o comandante da escolha da chapa da situação. Lá em Cajazeiras, na TV Diário, ele disse: quero definição rápida de candidatura a governador nesse grupo. Como que ele quis dizer? Eu quero definição, que eu também tenho que me definir. Disse também que quer saber quais são os critérios para a escolha do candidato. E até deu uma sugestão. Não tem orçamento democrático estadual? Faça uma escolha democrática. Escutem o povo para escolher o seu candidato. Aí Cícero ensinou que tem que ser com pesquisas também. E no final Cícero disse o seguinte: se não for assim, eu estou fora. E João Pessoa também. E não paguem para ver. Ou seja, Cícero foi direto, irritado, é candidato. É claro que ele é candidato. Não sei se pela oposição ou se em faixa própria. Fui informado de fonte muito próxima a ele de que ele deve deixar o PP nos próximos dias. Não vai para outro partido imediatamente, porque ele tem tempo. Não tem pressa. Esta posição de Cícero será a demonstração mais forte de que ele quer disputar. E quer disputar por esse aglomerado da situação. E ainda citou aquele exemplo de que quando ele era governador e abdicou da reeleição para Antônio Mariz. Se bem que naquele tempo Cícero não poderia disputar a reeleição, que não tinha esse instituto. Mas de todo jeito ele citou que era muito jovem, e Mariz era mais experiente. E acha que agora Lucas deve fazer a mesma coisa. E Cícero ser o candidato a governador, porque ele se acha também, conforme as últimas pesquisas, o candidato de maior aceitação junto ao povo. Adriano Galdino foi a dor de cabeça na semana atrasada, essa semana a dor de cabeça para o governo e os grandes partidos da base foi Cícero Lucena. Ele está obstinado e deve ser candidato. Pelo sim ou pelo não, esta é a minha opinião. Muito obrigado ao companheiro Gutenberg Cardoso, que tem analisado aí a conjuntura política da Paraíba. Bem, todos nós estamos acompanhando o caso do homicídio que aconteceu, feminicídio na verdade, né? Aqui em Itaporanga, quando o ex matou a mulher e ela estava com a criança no colo e atingiu a criança. A criança saiu aqui com um estado gravíssimo, um tiro na cabeça. E aí muitas pessoas têm feito pedidos, né? Uns oram, outros rezam, dependendo da religião, para que a criança ela possa se recuperar. E nós temos agora o depoimento da doutora Viviane, é isso? É a enfermeira, né? Lá do Hospital de Trauma. Vamos ver o que é que ela diz. Não está há alguns dias que foi tirada a intubação. Ela hoje respira em ar ambiente, ela se alimenta por via oral, ela chora, ela sorri, ela apresenta movimentos motores normais e pela evolução dela, parece que ela não vai apresentar sequela. Isso para nós médicos e a família é um milagre. Até ela é chamada aí na UTI de milagre de Jesus. Porque como explicar uma criança que recebe um tiro, que transfixiou da sua testa todo o cérebro,
saindo na parte posterior. E essa criança hoje apresenta o resultado de uma criança normal. Só pode ser um milagre. Tem previsão de alta dela aqui da UTI para uma enfermaria? Ainda não, mas só pelo cuidado que a gente vai manter aí ainda uns 3 a 4 dias. Aí então é que colocamos na enfermaria para depois a gente dar alta para casa com os devidos cuidados e orientações. Doutora Noad prestou essa entrevista curta, mas muito objetiva, no que tange a recuperação da bebezinha. Nós estamos aqui na torcida que ela fique boa. Vamos concluir com a área policial. Olha, a polícia prende suspeito de arma de fogo em Boa Ventura. A polícia militar prendeu um homem e apreendeu uma arma de fogo anteontem na cidade de Boa Ventura. Segundo informações, o indivíduo usava tornozeleira eletrônica, foi avistado em atitude suspeita. Imediatamente os policiais realizaram a abordagem. Ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado. Ele foi encontrado um revólver calibre 38 com 6 munições intactas, além de uma quantia em dinheiro. O indivíduo foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, crime a qual ele havia sido preso por 8 dias. Viu? Suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itaporanga. Eu pergunto, como é que um caba que foi preso há 8 dias atrás, por ter conduzido uma arma de fogo, e depois ele, 8 dias depois, é preso novamente com a arma de fogo? Não dá para entender, né? Com a arma aí, calibre 38. Sei como é que a polícia está prendendo e a justiça está soltando. Tem que ver isso aí, rapaz. Dessa vez, vê se segura ele aí. Bom, colisão entre motos deixa a esposa de vereador morta em Nova Olinda, entre Tavares e Nova Olinda. Um grave acidente ocorrido na tarde de ontem deixou a mulher morta nas proximidades do sítio Macambo, na rodovia BR-426, que liga a cidade de Tavares a Nova Olinda. De acordo com as informações, a vítima, Maria Aparecida Lima, esposa do vereador Theo Serafim, da cidade de Nova Olinda, seguia de moto com a filha na garupa quando colidiu com outra moto que teria invadido a contramão. A filha da vítima e outras 2 pessoas que seguiam na outra moto foram socorridas pelo SAMU para o hospital de Piancó. Por enquanto, né, as informações foram essas, de que elas chegaram lá e foram atendidas, mas não correm mais o risco de morte. Já a esposa do vereador, infelizmente, faleceu. Ajudante de pedreiro morre após cair de andaime na Paraíba. Um ajudante de pedreiro identificado como Paulo Roberto, 21 anos, morreu após cair de um andaime enquanto trabalhava na obra do Centro de Convenções de Campina Grande na tarde de ontem. As informações foram confirmadas pela Superintendência de Obras do Desenvolvimento do Estado, a SUPLAN. Segundo o órgão, o jovem caiu de uma altura de 20 metros. Uma nota foi emitida pela superintendência responsável pela obra, que informou que as causas do acidente estão sendo apuradas. A SUPLAN disse ainda que a segurança das obras é prioridade. O tio da vítima, Ivanil Tavares, disse que existia a queixa de peças de andaime velhas. Se queixavam que as peças já estavam todas velhas, que havia trocado essas plataformas 2 vezes e mesmo assim acabou pegando uma pior. O que sentimos é tristeza pela perda dele e falta de organização. Não foi divulgado o prazo final para a conclusão das investigações. Então, um caso como esse tem que se investigar, né? Tem que ir a fundo, saber se realmente essa acusação tem procedimento desses andaimes. Segundo, se ele estava usando
equipamento de proteção, mesmo no andar, a pessoa tem que estar usando, né? Capacete, tem que ter um cinto lá que amarre para que ele possa continuar trabalhando no andar, né? Questão de baixo, se estava equilibrado, os calços, tudo certinho. Então são coisas que a polícia vai investigar. Então, investigando, com certeza vai chegar um veredito e aí tomara que o culpado, né, seja punido. Bom, chegamos ao final do programa, né? Agradecendo a todos. Vem aí o programa Olho Vivo da TV Diário do Sertão. Amanhã a gente volta com a parte agora da entrevista de Cícero Lucena. Hoje foi a Adriana, amanhã a gente volta com a entrevista de Cícero Lucena e outras mais. Tchau!